Olá, boa noite a todos. Para nós é uma felicidade imensa estarmos novamente em contato para algumas reflexões a respeito da doutrina espírita. E nesses breves momentos eu convido a todos para que façamos uma prece, suplicando a Jesus, este sol eterno de nossas vidas, suplicando o seu amparo, a sua misericórdia infinita, a proteção e a luz dos benfeitores amigos sobre os nossos lares, os nossos familiares, aqueles que se encontrarem enfermos do corpo, da alma, angustiados e perturbados, suplicamos a misericórdia infinita. Suplicamos a Bezerra de Menezes que, em nome de Deus nosso Pai, todos nós possamos nos sentir amparados, com força para superarmos as dificuldades e as provas que o Pai de misericórdia e amor nos propicia para a nossa evolução espiritual. Abençoa-nos, Senhor, hoje e sempre, e que assim seja. Então, nossas reflexões da noite de hoje sobre a doutrina espírita é um tema extremamente importante, que é o fato que todos nós queremos ser felizes na face da Terra. Todos nós buscamos a felicidade na Terra. E é muito importante nós termos uma ideia clara, objetiva, que a doutrina espírita nos oferece a respeito da felicidade. E, na realidade, existem muitos equívocos no conjunto dos conceitos humanos em relação à felicidade. A nossa grande miopia a respeito da influência espiritual, do esclarecimento espiritual, invariavelmente na estruturação das ideias, das pessoas. Essa miopia nos impedindo, na maioria das vezes, que possamos ajuizar de maneira mais clara um grande número de considerações. No mundo, jamais alguém duvidará de que seja motivo de felicidade o dinheiro, o ouro, para o gozo próprio. E o espírito Camilo, através da psicografia de José Raul Teixeira, é que nos orienta, nos esclarece e elucida que a aplicação nobre do dinheiro por mãos operosas, acionada por mentes lúcidas, não podemos esquecer que a grande maioria dos que se acham embevecidos ante as burras abarrotadas de preciosidades ou de pompudas contas bancárias, muitos irmãos nossos costumam se internar nos labirintos de desequilíbrios, em razão das portas variadas que a moeda terrena é capaz de abrir. E muitas vezes escancarar a despeito de quem seja o atormentado possuidor possuído. É muito importante essa afirmação dele. Possuidor possuído. Nós não entendemos ainda que as riquezas materiais são estruturas, são alavancas do nosso progresso espiritual. Na Terra nada nos pertence. Tudo é emprestado pela misericórdia. O que imaginarmos, o que pensarmos, os bens materiais, a posição material, os estudos, o aperfeiçoamento, tudo são estrutura para progredirmos espiritualmente e não para nos escravizarmos aqui e agora, como acontece. Então, muitas vezes o orgulho nos desarmoniza, o bom senso fazendo com que a engalanada criatura se sinta o rei, uma rainha,
e que outros à sua volta parece que lhe devam obrigações, vassalagem. E não é verdade, é enganação, é ilusão nossa. Então, quantos de nós valorizamos a bajulação, a hipocrisia, e muitas vezes determinam, impõem pelo temor, pela força, costumam burlar as leis constituídas que passam a ter valor secundário perante as leis particulares ou das jurisprudências especiais, que criam e mantêm em prol dos seus interesses subalternos. Quantos de nós que temos poder na empresa, no lugar onde nos colocamos, juízes, achamos que somos os donos da lei e fazemos as nossas leis e alternamos as leis de acordo com a nossa vontade, com o nosso bel prazer. Então, confundimos as leis e esquecemos que temos uma consciência. E esquecemos quem somos, de onde viemos, para onde vamos e para quem prestaremos conta após deixar o corpo físico. Porque nós não somos corpos. Nós somos seres espirituais que estamos num corpo emprestado temporariamente para evoluir. Então, estamos na Terra para cumprir as leis de amor propostas pelo Cristo. Quando Jesus foi questionado de quem é essa moeda, ele foi claro e objetivo quando tentaram enganá-lo. E ele foi extremamente objetivo. Dai a César o que é de César e é Deus o que é de Deus. Isto é, cumpra as leis da matéria onde tu está reencarnado, mas não te esquece de cumprir as leis de Deus que está escrito na tua consciência, no qual prestarás conta. Porque essa consciência ninguém engana. Então, a felicidade não é propriamente o poder, a posição social de relevo. A corrupção que eu introduzo, os desmandos que eu faço. Entre mentes, a felicidade estará sentada na organização mental da criatura, na sua lisura com que se movimenta nos campos do prestígio e do poder. Consciência. Em verdade, a beleza é parte da divindade. Todo belo ajuda a engalanar a vida, tendo por moldura a natureza. A natureza é belíssima e ageazada pela forma estética. Entretanto, não é difícil verificar como se costuma ser usada a beleza do corpo nas realidades do mundo de expiações e prova, como é a Terra. Então, aí podemos ter uma ideia como a inversão de valores. As coisas anormais passaram a ser normal, e não é. Diria um trabalhador antigo do Bezerra de Menezes, os 10 mandamentos não saíram de moda, estão em vigor. E a consciência nos cobra isso. Em geral, a vendagem dessa beleza plástica é operada em clima moral de surdidez, em contratos de libidinosidade, onde os estupefacientes, os psicotrópicos, as drogas, como tempero aos apetites banais, costumam estar presentes, forjando as decepções cruéis antes mesmo da desencarnação, afirma Camilo. Pois à medida que o tempo vai alterando as expressões carnais, o corpo vai passando o tempo, vai perdendo a vitalidade. O desespero costuma ir se apossando da alma, daqueles que se dedicaram ao culto narcisista, com o objetivo de enriquecimento fácil, de vitória mentirosa, meteórica. Mas
passada a ilusão. Passada a ilusão, depreendemos assim que não é bem a beleza da forma que constitui a felicidade, mas a lucidez da pessoa que entende que o corpo é passageiro e que o mais importante para quem leva um veículo físico mais harmônico ou menos frágil é a beleza que se pode e se deve desenvolver no ímo do ser, os valores imperecíveis do espírito. Espírito que nós somos imortais. Então, a felicidade dentro das dimensões planetárias terá sempre as características dos seres que esteja reencarnados nas suas latitudes. Assim como vemos serpentes venenosas com peles belíssimas, harmoniosas, assim também vemos pessoas. Como temos felinos selvagens de inacreditável beleza exterior, não obstante, devoradores do que lhe tornam presas. Também temos pessoas. Isso é muito interessante porque os espíritos são objetivos, elucidativos e esclarecedores. E Emmanuel, na questão 240 do livro Consolador, psicografado por Chico Xavier, questiona se de algum modo pode-se conceber a felicidade na Terra. Exato, disse ele. Ele é taxativo, que todo o espírito tem consigo a noção de felicidade. Nós temos a noção da felicidade. É sinal que ela existe e espera as almas em alguma parte. Ele não diz que é aqui na Terra, ele diz que espera as almas em alguma parte. Tal como a sonhada pelo homem do mundo, porém, a felicidade não pode existir como a gente deseja, aqui e agora. Essa não existe. Por enquanto, na face da Terra, no orbe, porque na sua generalidade, as criaturas humanas se encontram, nós, seres humanos, nos encontramos intoxicados e não sabemos contemplar a beleza das paisagens exteriores que a cercam no planeta. Por exemplo, se formos questionados, você crê em Deus? Sim, eu creio. Mas você se concentra em Deus? Bem, não sabemos distinguir a sua obra. A beleza da natureza, de um pássaro, o seu canto, do mar, da lua, a grandeza do céu, do sol que ilumina o charco, que ilumina as criaturas, florestas, os pântanos. Não sabemos examinar a grandeza da criação de nosso Pai Celestial. Não vemos a grandeza da sua obra. Não distinguimos os sentimentos de amor que brota, que vibra na natureza. Não escolhemos, não sentimos o sentimento de amor, a música da natureza que o Pai nos propicia, que Jesus nos oportuniza através da prece, do sentimento de gratidão, de luz, de esperança, de caridade. Não vemos isso na natureza, porque ainda não sabemos contemplar e agradecer. Não sabemos ser grato ao Pai de misericórdia pelo que tem nos ofertado, nos oportunizado na escola chamada Terra, que é um reduto sagrado de iluminação. Não sabemos agradecer o lar sagrado que a misericórdia nos coloca para o crescimento espiritual, para enfrentarmos os nossos erros e males de reencarnações passadas. Não sabemos ainda agradecer ao Pai de misericórdia. Não sabemos ainda ser gratos. Contudo, explica Emmanuel, importa observar que é aqui no globo terrestre que a criatura edifica as bases espirituais para aprender a ser grato, a orar. Então, essa ânsia incontida no ser humano pela aquisição da felicidade, cuja busca é inerente ao espírito, a nós, espíritos eternos, espíritos imortais, eterno é Deus,
que lhe constituindo motivação para a luta, para enfrentar os desafios e superá-los, em infatigável labor que dignifica e alça patamares superiores da vida. No entanto, a interpretação de felicidade tem sido muito discutida. Desde os filósofos antigos aos contemporâneos, assim através das propostas religiosas, sociológicas e econômicas. Infelizmente, permanece a ideia de que a felicidade é uma conquista de posse, que favorece o prazer e o gozo inexauríveis, que se alteram conforme as necessidades e mudam de apresentação quando satura ou deixa o vazio existencial. Mas é na doutrina espírita que vamos encontrar, na quarta parte do Livro dos Espíritos, capítulo 1, Penas e Gozos Terrenos, ótimas explicações contundentes, objetivas, que Kardec, ao questionar os sempre eternos, eles responderam, como na questão 920 do Livro dos Espíritos. O homem pode gozar de completa felicidade na Terra? E os espíritos são objetivos? Não. Porque a vida lhe foi dada como expiação. Expiar. Mas depende dele amenizar os seus males e ser tão felizes quanto possível na Terra. Qual o objetivo da reencarnação? Progresso, evolução. Então, nós estamos aqui na Terra para progredir, para evoluir. Nós estamos numa escola. E na escola a gente faz tema, a gente faz provas. Então, aí está a felicidade. De acordo com como nos comportamos, porque o destino somos nós que traçamos através de pensamentos e atitudes, nós podemos ser mais ou menos felizes. Entender o que é a dor, e essa estrutura o Espiritismo nos dá. Tirar proveito da dor como espírita, como explica o Evangelho segundo o Espiritismo, na mensagem à paciência. Tirar proveito da dor. Porque nós temos hábitos de nos colocarmos como vítima, e não somos. Porque Deus não erra o endereço, Ele nos propicia aquelas tarefas que podemos e devemos e temos força para suportar. As dores são de acordo com aquilo que podemos suportar. O fardo nunca é maior do que as nossas forças. Por isso os espíritos afirmam, depende do homem amenizar os seus males e ser tão feliz quanto possível na Terra. É a nossa luta, é a nossa tarefa. É usar os bens terrenos para nos esclarecer, nos orientar, nos espiritualizar e tirar proveito das lições da Terra. É um trabalho nosso, de autoaprimoramento, de autoevolução, de autoeducação. Lembremos-nos do que diz os benfeitores amigos, especialmente Francisco Spinelli. É necessário qualificar os pensamentos, disciplinar os pensamentos para entender a vida e a proposta de Jesus. Qualificar os pensamentos em nós, dentro da proposta do Cristo. Isso é muito importante. Vigiar os pensamentos, as atitudes, as palavras, medir, para não magoar, para não ferir, para não chocar. Vigiar o campo das emoções para depois orar. Reconcilia-te primeiro. Produz a paz primeiro, para depois orar. E na questão 921, continua Kardec, concebe-se que o homem será feliz na Terra quando a humanidade estiver transformada.
Mas enquanto isso não acontecer, poderá conseguir uma felicidade relativa, questionou o bom senso reencarnado Allan Kardec. O homem é quase sempre o artífice de sua própria felicidade. Praticando a lei de Deus, ele pode poupar-se de muitos males e alcançar a felicidade tão grande quanto comporte a sua existência grosseira. O homem que se acha bem compreendido de seu destino futuro não vê na vida corporal mais que uma estação temporária. É como uma parada momentânea numa hospedaria precária. Essa afirmação é fantástica. A gente vê a vida futura. A gente entende a proposta de Jesus, que depois que cumprirmos a tarefa que nos cabe, depois do trabalho vem o repouso. E esse repouso seremos merecedores de acordo superarmos as dificuldades. Mas que dificuldades falamos? Falamos dos nossos vícios morais. Falamos das dificuldades que nós temos no relacionamento com as criaturas. O orgulho, o egoísmo, a inveja, o ciúme, a cobiça, mau uso dos bens terrenos que nos são emprestados, a cólera, a irritação. Quantos vícios morais, quanto fluido negativo, quanto lixo mental nós albergamos no nosso mundo íntimo, que vem de milhares de reencarnação e permanecemos ainda sofrendo por estarmos nesse nível baixo de concentração. Ainda não aprendemos a qualificar o nosso pensamento, ainda não aprendemos a fazer silêncio íntimo para orar. Ter consciência que o outro não é culpado, sou eu que gero as minhas deficiências. Como afirma Joana de Ângeles, doenças do comportamento. Vários tipos de doenças, de cânceres, se originam de um passado culposo. Ela chama doenças do comportamento. Que eu venho há milênios com hábitos perniciosos, viciosos, vícios morais, das imposições, dos preconceitos, das coisas imorais que nós sabemos que está errado, mas insistimos, permanecemos e esquecemos do que afirma Paulo de Tarso. Existe uma nuvem de testemunhas que são os espíritos desencarnados que se acotovelam conosco, como diz Kardec, e que são os verdadeiros testemunhas de nossas vidas. Ou, como afirma Joana de Ângeles, coparticipe das tuas dores, comensais do teu lar, afirma ela no livro Lampadário Espírita, os espíritos que se acotovelam ao nosso redor e aos nossos lares, por não sabermos qualificar as nossas sintonias, por não sermos educados espiritualmente, dificultamos a assistência, a proteção, o carinho, a ternura dos benfeitores amigos, porque baixamos a qualidade dos nossos pensamentos e permanecemos no erro. Então, é como ele diz, aquele que não crê no futuro não entende que aqui na Terra é apenas uma hospedaria precária, que é temporária, e que tem que se qualificar para ir para uma hospedaria melhor. Kardec é espetacular, é extraordinário, é elucidativo, nos convida, como ele diz no Livro dos Espíritos, na introdução ao estudo sério, permanente, para nos conhecer, para ter consciência. Conhece-te a ti mesmo. E descobriremos que o problema não está no mundo, está em nós. Então, é preciso consolar-se facilmente de alguns aborrecimentos e conhecer a doutrina espírita. E descobriremos que esses são passageiros de uma viagem que nos levará a uma posição melhor, de acordo com como aqui vivemos.
quanto melhor tenha sido o cuidado dos preparativos para essa viagem. Somos punidos já nesta vida pelas infrações que cometemos. As leis que regem a existência corporal por meio dos males decorrentes dessas mesmas infrações, dos nossos próprios excessos. Se remontarmos pouco a pouco à origem do que chamamos desgraça, as desgraças terrenas, veremos na maioria dos casos que são a consequência, primeiro, de um afastamento do caminho reto, do caminho do amor, do caminho da paz, da tolerância. Se a gente for no Evangelho segundo o Espiritismo, vamos descobrir o que é desgraça, que nós chamamos desgraça, e o que realmente é desgraça do ponto de vista espiritual. Os Espíritos nos esclarecendo. O que a gente chama de desgraça? Atitudes e provas, e as atitudes que os Espíritos nos orientam, que não é desgraça, que é uma felicidade saber suportar. Está lá no Evangelho. Em virtude desses desvios que nós cometemos, nós muitas vezes enveredamos por outros caminhos e fazemos mau uso. E, em consequência, caímos na verdadeira desgraça e erramos na reencarnação. Perdemos tempo na reencarnação. E poderemos cair na roda das reencarnações dolorosas, com graves consequências, gerado pelas nossas atitudes. E na questão 922, ele vai mais além. A felicidade terrestre é relativa à posição de cada um. O que basta para a felicidade de cada um constitui a desgraça de outro. Haverá, contudo, uma medida comum de felicidade para todos os homens? E ele explica, para a felicidade material, é a posse do necessário. Para a vida normal, a consciência tranquila e a fé no futuro. E as dificuldades que o homem encontra e a sua incredulidade, como nos fala o Espírito Camilo no livro Revelações da Luz, psicografada pelo professor e educador José Raul Teixeira. Relata Camilo, ele, o homem, em uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5º, item 60. A incredulidade, e quantos de nós somos incrédulos, e essa incredulidade é patente. Basta a dor nos visitar e nós não sabemos mais fazer uma prece. Pelo nervosismo, pela descrença, achando que Deus nos esqueceu e que nossas preces não serão ouvidas. Faz parte da nossa desconfiança, da nossa incredulidade, da nossa falta de estrutura espiritual, que só nos ocorre aquilo que merecemos para a nossa evolução moral e espiritual. Então, a incredulidade, a simples dúvida sobre o futuro, as ideias materialistas, numa palavra, são os maiores incitantes ao suicídio, que ocasionam a covardia moral. A afirmação é dos Espíritos. Das providências mais frustrantes para a alma humana, o suicídio representa o abrir de tremendo processo quando não é o seu prosseguimento que o indivíduo terá que suportar perante o tribunal da consciência, a exigir-lhe a correção, retificação e iluminação. Quantas vezes um suicídio nos leva a 3, 4, a 300, 400 anos de provações por aquele ato impensado, por aquele ato de rebeldia. Quantas marcas deixamos no perispírito que depois de reencarnação e reencarnação teremos que ir corrigindo essa fase por esse erro de momento. Então, os Espíritos nos falam,
Se te achas envolvido por ondas mefíticas, malfazejas, pensamentos negativos, perturbações, que aclode no íntimo da alma, sugerindo-te a malfadada fuga pelo suicídio, pensas que seja qual for o drama ou o problema que esteja vivendo, passa logo, tudo passa. E deves procurar na prece, no trabalho, o socorro urgente. E ele, Camilo, questiona: por que pensas em matar-te? Se sabes que somente o veículo corporal se vai, enquanto o ser espiritual segue vivendo inacabável, imortal. É que nós não entendemos ainda que o corpo é um veículo de carne. Os pais médiuns da vida nos emprestaram esse corpo para que nós, espíritos imortais, reencarnássemos nesse corpo, estivesse um tempo matriculado nessa escola chamada Terra, deixamos o corpo e continuamos vivos. Nós que falamos, que pensamos, que agimos, nós somos imortais. Matamos o corpo, cometemos um grave crime perante as leis misericordiosas de amor. Nós não sabemos nada. O Pai é eternamente misericordioso. É um Pai de amor, de ternura, que sempre nos possibilita a oportunidade de crescimento, de aprendizado. Nunca nos mataremos. Porque a vida é uma só, mas as reencarnações são sucessivas, até aprendermos a amar, a perdoar, a sermos gratos ao Pai Eterno. Se o motivo que nos leva a esse funesto labirinto for um problema financeiro, vamos nos acalmar. Vamos tirar da nossa mente essa loucura, pois como os ventos, o dinheiro vai e volta, valendo a pena suportar um momento difícil e esperar. Se o motivo é afetivo, temos fortes razões para apagar do íntimo essas tintas perturbadoras. Caso o nosso motivo seja algum delito cometido na sociedade, é bom que nos lembremos de que no mundo, a grosso modo, dizem os espíritos, todos nós somos mais ou menos delinquentes. São os espíritos que nos advertem. Vale a pena viver, mantendo o corpo, demonstrando a coragem, a maturidade, a responsabilidade pelos delitos perpetrados em nome do nosso livre-arbítrio. Tivemos liberdade para plantar, temos que colher. É da lei. Como não é o corpo físico delinquente, e sim o espírito eterno, mesmo matando o corpo, avançaremos carregando a consciência de culpa onde quer que estejamos. Por isso que para onde a gente vai, o problema vai junto, como a sombra. Ah, vou me mudar para tal lugar, o problema vai junto. O problema não é o lugar, sou eu. Sou desequilibrado. É importante meditar nisso. Como diz Camilo, por que quererás matar-te se não há morte? Em nenhuma parte do cosmos, na vida não existe morte, existe transformação para melhor. Em tudo somente há transformações. Esquece o suicídio. É coisa fora de sentido sob as bênçãos da divina vida, da vida divina. E é impressionante os questionamentos da Joana de Anjos no livro Momentos Enriquecedores, através da psicografia do nosso Divaldo. Acreditavas que a felicidade seria semelhante a uma ilha da fantasia, de prazer constante e paz permanente? Um lugar onde não houvesse preocupações, nem se apresentasse a dor? No qual o sorriso brilhasse nos lábios e a beleza engrinaldasse de festas as criaturas? Uma felicidade feita de fantasias parecia ser a tua busca. Planejaste a vida, objetivando encontrar um reino encantado, onde por fim descansasse da fadiga, da aflição e fluísse a harmonia. Passam-se os anos e soma as frustrações, anotando desencantos e amargura, sem
a anelada conquista. Lentamente entregaste ao desânimo e sente que estás discriminado no mundo quando vês as propagandas apresentadas pela mídia, nas quais os jovens belos e jubilosos, desperdiçando saúde, robustez, corpos venusianos e apolíneos, usando cigarros e bebidas famosas, brincando em iates de luxo, ou exibindo-se em desportos da moda, invejáveis, triunfantes. E tu crê que eles são felizes? Não sabes quanto custa. Em sacrifício de dor, alcançar o topo da fama e permanecer lá. Sobre quase todos aqueles sorrisos que são estudados, estão a face da amargura e as marcas do ressaibo, do arrependimento. Alguns envenenaram-se as almas no charco por onde andaram antes de serem conhecidos e disputados. Muitos se entregaram às drogas perturbadoras que lhe consomem a juventude, qual ocorreu com multidões de outros que anteciparam e desapareceram. Foram esquecidos, enfermos, aqueles que foram pessoas objetos, amargam hoje a miséria a que se acolheram ou foram atirados. Felicidade? Felicidade, porém, a conquista íntima, nos afirmam os espíritos, e especialmente Joana de Ângeles e a doutrina espírita. Todos que se encontram na terra, nascidos em berços de ouro de palha, homenageados ou desprezados, belos ou feios, são feitos do mesmo barro frágil de carne e experimentam de uma para outra forma vicissitudes, decepções, doenças e desconforto. Ninguém no mundo vive em regime especial. O que parece não excede a imagem, a ilusão. Se deseja ser feliz, vive a cada momento de forma integral, reunindo as cotas de alegria, de esperança, de sonho, de bênção, num painel planificador. As ocorrências de dor são experiências para as da saúde e de paz. A felicidade não são coisas. É um estado interno, uma emoção. Abençoa os incidentes e acidentes do percurso, que denomina como desdita. Segue na direção das metas e verás quantas concessões de felicidade pela frente aguardando por ti. Ser feliz, luta, supera as dificuldades, busca Jesus nos momentos de dificuldades e encontrará no seu evangelho pleno de amor, encontrará a natureza repleta de beleza e felicidade nos convidando a superar o homem velho ainda viciado na proposta do Cristo. Vinde a mim, e eu vos aliviarei. Tomai que o meu jugo é leve e o meu fardo é leve. E um dia vos reunirei todos para o meu aprisco. Luz e paz a todos os corações, hoje e sempre, e que assim seja.